Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Agora vamos dar continuidade à função inversa propriamente dita, tá? Então nós vimos lá o conceito de função injetora, sobrejetora e bijetora, ok? Então vamos lá? Bom, então função inversa, tá? Então a função inversa, pessoal, nada mais é do que você fazer um caminho de volta numa função, tá? Vamos ver isso aqui, ó, o que o professor está dizendo. Primeiro, para possuir, né, para existir uma função inversa, você vai ter uma função f de a em b, onde a é o seu domínio, o b é o seu contradomínio, ok? E essa função deve ser bijetora, tá? Chama-se função inversa, chama-se função inversa de f, a função g de b em a. Então perceba que na função inversa, quem era o seu contradomínio passa a ser o domínio da função e o domínio passa a ser o contradomínio. Se e somente se f de m for igual a n, equivaler a g de n igual a m, ok? Onde m pertence a A e n pertence a B. A nomenclatura da função inversa é f na menos 1, tá? Então, ao aparecer essa nomenclatura, quer dizer que é uma função inversa. Então, vamos entender aqui a ideia, tá? Então, pelo diagrama de Venn aqui, ó, o diagrama de flecha, a gente consegue entender o que está acontecendo. Se você pegar aqui, ó, a função f, tá? Você tem os seguintes pares ordenados. Se você analisar, né, ó, vai ser as flechinhas que estão em preto aqui, tá? Então, para ordenado você vai ter 1 e A, 2 e B, 3 e C, 4 e D, e você vai ter o 5 e o E, né? Então, você tem esses pares ordenados quando você aplica aqui a função f, tá? Lembrando, então, que a primeira informação é o x, que é o seu domínio, e a segunda informação é o y, que é o seu contradomínio, ok? Agora, a função inversa é uma função que vai fazer o caminho de volta, tá? Perceba que essas flechas em vermelho. Então, a função inversa de f vai ter os seguintes pares ordenados: a e 1, b e 2, o c e 3, o d e o 4, o e o 5. Então, perceba, quem era o seu domínio virou contra domínio, tá? No caso aqui são as nossas imagens. E quem era o seu contradomínio virou o domínio da sua função, tá ok? Então o que a gente quer dizer ali, ó, com f de m igual a n e g de n igual a m. Então supondo aqui, ó, que esta aqui é uma função f, eu estou calculando ali, ó, f de 1 é igual a A, f de 2 é igual a B. Então, supondo que essa função inversa aqui, ó, que a gente acabou de fazer, certo? Seja uma função g, que é o que ele escreve ali no enunciado, né, na definição, e eu tenho que satisfazer a seguinte condição, ó, g de A tem que ser o quê? Igual a 1, e o g de B tem que ser igual a 2, justamente para satisfazer essa ideia aqui, ó, para fazer o caminho de volta. Tudo bem? Tranquilo? Então, esta é a definição de uma função inversa. Bom, na figura, observe as funções g e f. Bom, na função f, pessoal, lembrando aí, né, que você, para classificar aí se é injetora, sobrejetora, se é bijetora, primeiro tem que satisfazer todas as condições de uma função, tá? Mas a gente está verificando aqui na função f que essa é uma função que bijetora, tá?
Bijetora por que é bijetora? Primeiro, todos os elementos do seu contradomínio está sendo flechado, ou seja, está sendo utilizado. Logo, ela é uma função sobrejetora, ok? E para cada elemento da sua imagem, possui um único domínio, ou seja, é uma função injetora. Logo, ela é bijetora. Então, se a função é bijetora, vamos dizer que ela é inversível ou que ela possui inversa, tá bom? Agora, essa função g, perceba que ela não é inversível. Por que não é inversível? Porque ela não é bijetora. Mas, professor, está usando todos os elementos aqui no seu contradomínio. Tá, ela é apenas sobrejetora, tá? Não é injetora. Por que ela não é injetora? Perceba aqui, ó, você tem uma imagem com dois domínios, tá? E não pode acontecer isso. Então, quando ela não é bijetora, nós vamos dizer que essa função não possui inversa, tá bom? Vamos fazer exemplos. Então, dados conjunto A, conjunto B, sendo f de A em B, então A é o nosso domínio, o B é o nosso contradomínio, ok? E a lei x mais o 5, tudo bem? Bom, se você aplicar todos os elementos do seu domínio na função, você vai achar os y conforme nós temos aqui, ó. x, y, x, y, x, y. Então, aqui é a nossa função f, tá? São os pares ordenados que nós encontramos aí após aplicada a lei. Bom, dentro do diagrama ficaria como? Olha lá. 1 e 6, 2 e 7, 3 e 8. Então, olha lá, pelo diagrama de Venn, você já consegue perceber que essa função é uma função inversível, ou seja, ela possui inversa, tá ok? Agora, nós temos aí a função f acontecendo. Quem é f de menos 1, ou seja, qual é a inversa dessa função? Perceba que você trocou o seu domínio com o seu contradomínio. Então, nós temos lá, ó, 6 e 1. Então, x e y, 7 e 2, x e y, 8 e 3, x e y. Perceba aqui que o conjunto A passou a ser o seu contradomínio e o conjunto B passou a ser o seu domínio da função. Pelo diagrama de flecha, você faz o caminho de volta, olha lá, 6 e 1, 7 e 2, 8 e 3. Então, esta é a função inversa desta função f de x igual a x mais 5, tá? E aqui vai aparecer y igual a x menos 5, que é exatamente a função inversa. Vamos aprender como encontrar essa função inversa, ok? Bom, pelo exemplo 1, então, nós temos a função y ou f de x igual a x mais 5, ok? Na lei de correspondência, f de A em B. Ou seja, vamos verificar aí como que a gente vai fazer para encontrar a função inversa dessa função f de x. Então, aqui você vai anotar aí, ó, os passos. Então, esse aqui é o primeiro passo que você deve fazer para encontrar a função inversa. Primeiro, troca-se o x por y e vice-versa. Ou seja, você vai trocar o x por y e y por x, tá? Então, teremos o seguinte, ó, x igual a y mais 5. E o segundo passo é você isolar o valor do y. Isolando o valor do y, então você encontra a função inversa, ok? Então, essa é a lei de correspondência da função f na menos 1, que é a nossa função inversa. Tudo bem? Bom, exemplo 2, determinar a lei da função inversa d, então ele está dando a lei para a gente. Aqui é só uma condição de existência, né? Porque você tem um x no denominador, então o denominador tem que ser diferente de zero. Então o 1, se você utilizar aqui, vai zerar e cairá numa indeterminação.
Então, o x aqui tem que ser diferente de 1, ok? Como que nós vamos encontrar a inversa da função? Primeiro passo, nós vamos trocar y por x e x por y. Segundo passo, nós vamos isolar o valor do y, tá? Perceba que aqui, ó, nós multiplicamos cruzado, então você tem 1 vezes y mais 2, y mais 2. E x que está multiplicando y menos 1, ok? Aqui nós faremos a distributiva, x vezes y e x vezes menos 1. Teremos xy menos x igual a y mais 2. Aqui o que está acontecendo, pessoal? Nós temos o x como fator comum, tá? Só que a ideia é você isolar quem? Isolar o y. Então não é interessante você deixar o x aqui em evidência. Então o que nós vamos fazer? O menos x vai passar para lá somando e o y passa para esse lado da equação subtraindo, tá? Então ficaremos com isso aqui, ó, xy menos y igual a x mais 2. Agora sim é interessante você pegar o y, que é um fator comum, aplicar a fatoração por evidência, colocando o y em evidência, ele vai multiplicar um parênteses que é o x menos 1, ok? Agora sim, ó, o x menos 1 está multiplicando o y, então nós vamos passar para o outro lado dividindo, tá? Então, você tem y igual a x mais 2 dividido por x menos 1, ou seja, você acabou de encontrar a lei inversa, a lei da função dada, tá? Então, essa nada mais é do que f de menos 1, é a função inversa, tudo bem? E aqui, é claro, continua a restrição, onde o x deve ser diferente de 1, perfeito? O exemplo 3 nós vamos fazer juntinhos aqui, ó, tá? Então, nós temos essa função f de x, tá? Então, a escrita y igual a x menos 1 sobre x é a mesma coisa que eu escrever o f de x, né? Tem que lembrar que f de x é a mesma coisa que o y. Então, para resolver essa função inversa, vamos fazer os passos, né? O primeiro passo é fazer a troca. Quem é y vai virar x e quem é x vira y, certo? Então aqui nós fizemos o primeiro passo. O segundo passo é isolar o valor do y. Bom, igual ao exercício anterior, vamos colocar um aqui no denominador e vamos multiplicar cruzado. Então 1 vezes y menos 1 e x vezes o y. Então ficou xy igual a y menos 1, ok? Temos que isolar o y, esse é o segundo passo, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Esse y que está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Então nós teremos aí x y menos y igual a menos 1, certo? Então, nós temos o quê? Que aplicar a ideia da evidência, igual nós fizemos lá no exercício anterior. Então, o y é minha evidência, ele vai multiplicar um parênteses. Qual será esse parênteses? O x menos 1. Perceba que se você efetuar a distributiva, você volta na situação anterior. Y vezes x, xy, e y vezes menos 1, menos y. Igual a menos 1. Agora, só isolar o y. Então, vai ser y igual a menos 1 dividido por x menos 1. Ok? Bom, como o 1 está negativo, eu vou fazer aqui a regra de sinais, tá? Então, vai ficar 1 sobre... Quem está no denominador, a gente vai inverter o sinal. Então, vai ficar menos x mais 1, ok? Então, a nossa função inversa de f é 1 sobre 1 menos o x. Tanto faz a escrita, menos x mais 1 ou 1 menos o x, tá ok? Então, esse é o procedimento para você realizar ou encontrar a função inversa de uma função f de x, ok?
Então, pessoal, essa aula vamos terminar por aqui. Então, nós aprendemos aí a determinar a função inversa de uma função. Lembrando que só vai possuir inversa se ela for bijetora, tá ok? E tem que lembrar lá, se a função, às vezes, ela pode ser tanto injetora, como sobrejetora, como bijetora, como também não pode ser nenhuma destas, tá? Mas para definir a função inversa, a função deve ser bijetora. Caso contrário, ela não vai possuir a função inversa, ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.